Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Bruno e um dos recados importantes que a gente tem que ter primeiramente, higienização e cuidado. Segundo, a gente não pode perder o nosso foco. Pensando justamente em você, vamos dar continuidade ao nosso curso de termo e hoje o tema é calorimetria, fera. Então, como de costume, que eu sempre digo a vocês, o importante para a gente logo do início é a gente definir, é a gente saber o que é que a gente vai estudar antes da gente começar a colocar algumas expressões. Para isso, vamos ler a definição. Calorimetria é a parte da física que vai se preocupar com as medidas e as transições do calor, certo? Se você observar, dentro da nossa definição, existe uma palavra-chave, que eu vou deixar aqui circulada para a gente. Calor. Fera, se você observar, calor é uma palavra bastante utilizada pela gente no nosso dia a dia. Porém, a gente costuma associar calor a altas temperaturas. Mas aí é que está o nosso primeiro ponto de interrogação. Será que a gente está utilizando essa palavra de maneira correta, na linguagem científica? Será que realmente calor tem alguma coisa a ver com altas temperaturas? Então, uma coisa que a gente vai ter que anotar é o seguinte: calor, ele não tem nada a ver com altas temperaturas. Tá, Gustavo, beleza. Se calor não tem nada a ver com alta temperatura, o que a gente pode definir? Calor é uma energia em trânsito. É uma energia em trânsito, ou seja, é a passagem de energia dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Lembrando que essa transição ela é de maneira espontânea. Porque muita gente sempre me pergunta, Gustavo, essa troca de energia pode ser de maneira contrária? Os de menor temperatura doar para os de maior? Pode, mas aí já não vai ser mais um processo espontâneo. São coisas que a gente vai comentar em termodinâmica, cenas do nosso próximo capítulo da novela, beleza? Então, guardou essa informação aqui, todo mundo ciente do que é a calorimetria ela vai estudar? Fechou? Tranquilo? Gente, então dando continuidade à nossa situação, vamos pegar uma situação cotidiana, vamos para o nosso dia a dia. Vamos imaginar que a gente pega uma panela com água no estado líquido e coloque ela no nosso fogão. Você vai perceber que em um determinado momento ela vai começar a evaporar, ela vai começar a trocar de estado físico, sair do estado líquido para o estado gasoso. E aí você começa a perceber as responsabilidades do calor. A partir do momento que a gente coloca aquela panela ali sobre o fogão, ela começa a receber uma quantidade de energia. O que é que isso tem a ver, Gustavo? Quando ela começa a receber uma quantidade de energia, as suas moléculas vão ficar cada vez mais agitadas, aumentando a temperatura. Então, nosso primeiro passo é perceber que o calor está mudando a sua temperatura. A partir do momento em que a água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius, lembrando que está a 1 atm, tá? Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela começa a trocar de fase. Ela vai deixando o estado líquido e vai passando para o estado gasoso. Se você observar, o nosso calor fornecido ao sistema, ele está tendo aí duas funções. Tem certo momento em que ele está trocando a temperatura e tem certo momento que ele está sendo responsável por trocar de fase. Essas duas vertentes nos dão o poder de classificar o calor como sensível e o calor latente. Ô Gustavo, qual é a principal diferença entre eles? O nosso calor sensível, ele é responsável por mudar a temperatura, sem trocar de fase. Ou seja, quem está sólido permanece sólido, quem está líquido vai permanecer líquido e quem está gasoso permanece gasoso. Então a responsabilidade do sensível é apenas trocar a temperatura. Já o calor latente, ele faz o processo inverso. Ele fica com a responsabilidade de trocar a sua fase, mantendo a temperatura constante. Tranquilo? Então, lembrando também que o importante para a gente, além da parte teórica, é a gente fazer uma tradução disso para a parte matemática, que é o que o nosso SSA e o nosso Enem vai nos cobrar. Então, referente ao calor sensível, a gente tem aqui um produto entre a massa, o calor específico, que um pouquinho mais à frente a gente vai comentar de onde é que vem essa palavra e o que ela significa para a gente, multiplicado também pela nossa variação da temperatura.
Já o calor latente, ele é o produto entre a massa pelo calor latente, que pode ser de duas maneiras. Pode ser de fusão ou calor latente de ebulição.